antes do processo industrial, principalmente a utilização, por exemplo, da lenha como sendo uma fonte de energia tradicional nesse período, né? E a partir das revoluções industriais você vai ter a adoção de novas fontes de energia, que elas vão sendo substituídas a partir da evolução ou do avanço da tecnologia. E nós começamos a relacionar a questão do carvão mineral, chegando na Revolução Industrial, o petróleo, né? E atualmente, no, que no caso, nós temos a relação das fontes de energias consideradas tradicionais, as convencionais, né? E na atualidade nós temos as fontes alternativas de energia, que são aquelas fontes que a tendência exatamente do mundo é que possa substituir, né, uma fonte como petróleo, uma fonte como carvão mineral, que são altamente poluentes, fontes exatamente não renováveis, né, que possam substituir em fontes que possam ser, né, consideradas, né, mais limpas, né, principalmente em questão do avanço da economia de determinados países. Então, você vai ter essa relação bastante presente aí, ok? Pessoal, hoje nós vamos observar em questão da energia, né, em relação, né, àqueles slides que ficaram faltando semana passada, e a gente vai passar hoje, né, já que nós fizemos um panorama inicial, né, na semana passada, né? Qualquer problema que tiver, principalmente questão de passar na relação, né, de eu estar passando, né, os slides, né, vocês podem me avisar. Né? Se, professor, não estou conseguindo ver os slides, aí vocês podem, né, me avisar que eu vou tentar mexer aqui para tentar exatamente dar condições, né, para a nossa aula de hoje. Né? Bom, na semana passada nós falamos de modo geral o que seria energia, né, como um fator-chave, né, associando exatamente, ou tem o seu significado através da raiz, né, da palavra grega ergos, né, que significa trabalho. Né? Então, trabalho nada mais do que é a característica, né, essencial para a geração de energia, ou está conectado exatamente a esse fator energético. Né? E vimos também que no mundo atual nós temos exatamente a energia como sendo fundamental, importantíssimo, principalmente no sentido, né, do avanço econômico de determinados países. Então, para que um país continue seu desenvolvimento econômico, continue seu desenvolvimento tecnológico, é necessário que esses países possam ter meios para esse avanço. E esse meio nada mais do que é uma fonte energética. Né? Então, essas fontes de energia elas vão possibilitar para que os países possam se desenvolver economicamente, né? E na questão tecnológica. Então, no mundo capitalista, a energia é fundamental. Eu só estou citando exatamente alguns pontos, né, que nós já vimos semana passada, que aí eu vou passando os slides para a gente não perder muito tempo. Né? Nós temos a relação associada à questão energética, né, associada, no caso, à questão do desenvolvimento, associada ao fator econômico, né, e principalmente a relação da energia aí totalmente presente, né, como nós vimos anteriormente. E, no caso, quanto maior for o desenvolvimento econômico daquele país, esse país ele vai ser cada vez mais usuário das fontes de energia, principalmente para continuar esse avanço econômico, para continuar esse avanço, né, associado à sua tecnologia. Então, como o principal país, o maior usuário de energia no mundo, que nós temos os Estados Unidos da América. Né? Só que nós começamos a bater um papo semana passada e relatamos, né, que os Estados Unidos, né, ele foi avançando em questão, né, da sua tecnologia associada à indústria, né, e há uma necessidade cada vez maior de um aumento dos fatores energéticos, principalmente na relação de mudança desses meios. Ou seja, à medida que o tempo foi passando, os Estados Unidos, né, a sua fonte de energia vital para o desenvolvimento econômico, nada mais do que é o petróleo. Né? E esse petróleo, como recurso não renovável, está vindo a acabar. Né? Então, por aí, nós vamos começar a observar que o país ele vai ter das duas uma. Ou ele vai
deixar de utilizar o petróleo e adotar fontes limpas, fontes alternativas de energia em relação a esse petróleo, né? Ou, literalmente, o país vai começar uma caminhada, podemos falar assim, em busca desenfreada desse petróleo. É a partir daí que você vai ter a chamada geopolítica do petróleo, né? Os países tendem a buscar áreas que tenham petróleo para continuar o seu desenvolvimento econômico. Os Estados Unidos ele está proposto a isso, né? Tanto é que você vai ter invasões em alguns países, principalmente na época da guerra do Iraque, né? Foi nada mais do que um efeito associado a isso. Os Estados Unidos, na época, relacionou que tínhamos que invadir o Iraque para que nós possamos destruir as forças do mal, né? Principalmente associada à questão do terrorismo. Mas nada mais do que o certo que o petróleo está vindo a acabar no território norte-americano. Então, ele tem que buscar meios para continuar essa produção, né, e essa exploração de petróleo, né? Então, ele acaba exatamente fazendo essas políticas, né, associadas, né, em questão principalmente do Oriente Médio, que é o berço, né, podemos falar assim, da produção de petróleo. Observamos também que as fontes de energia elas podem ser de duas formas. As não renováveis, ou também chamadas de convencionais, como nós falamos semana passada, e renováveis alternativas, ou seja, uma alternativa exatamente para um desenvolvimento limpo, uma alternativa que possa fugir, né, dessa sujeira, podemos falar assim, em questão do petróleo, né? Bom, pessoal, nós temos uma classificação simples em relação à questão das fontes não renováveis e renováveis. Então, não renováveis, pelo próprio nome já diz, são aquelas fontes que têm um período de vida limitado, né? São aquelas fontes que daqui a um tempo vão vir a acabar. Então, nós temos algumas apenas, né, que eu citei ali, no caso, petróleo, carvão mineral, gás natural, nuclear, né, e as renováveis, que pelo próprio nome já diz, um período de vida útil presente, né, como a solar, a eólica, a biomassa, a hidroeletricidade, entre outras. Então, isso nós vamos estudar exatamente, particularmente, essas fontes de energia no nosso país a partir de agora. Então, aí esse slide relaciona, né, a diferença entre fontes renováveis, né, ou seja, que são inesgotáveis, né, que você tendo um planejamento, você consegue usufruir dessa fonte de energia tranquilamente, né, e principalmente uma fonte de energia que vai ter uma sobrevivência, podemos falar assim, para as próximas gerações, né, coisa que as fontes não renováveis, né, devido exatamente à utilização em larga escala, a todo vapor, fazem com que os países comecem a pensar novos meios alternativos para substituir essas fontes que vão vir a acabar, né? Se aquele país não tiver um planejamento em questão de utilização dessas fontes de energia, praticamente elas vão vir a acabar daqui a um tempo, tá? Bom, nós temos esse próximo slide que ele fala exatamente na relação do processo de transformação das fontes de energia, né? Na semana passada, nós citamos exatamente a questão do petróleo, principalmente o principal problema que nós temos uma boa quantidade de petróleo bruto, né? Mas nós precisamos de uma tecnologia de refino desse petróleo para gerar subprodutos, para aquecer a nossa economia, né? Coisa que, literalmente, fazem com que, né, a Petrobras, não só a Petrobras, né, mas o governo federal em si, tente métodos, né, para a expansão dessa tecnologia associada às fontes de energia, né? Então, como um esquema simples, nós temos, de um lado, a fonte primária, eu citei dois exemplos aí, petróleo, cana-de-açúcar, processo de transformação, no caso do petróleo, é necessário que nós possamos ter refinarias, refino. Para quê? Para gerar uma fonte secundária, para gerar um subproduto, que pode ser a gasolina, o óleo combustível, GLP, óleo diesel, entre outros, né? Mesma coisa a cana-de-açúcar. Processo de transformação, as chamadas destilarias, para gerar o quê? O álcool, o açúcar, o bagaço da cana. Então, é uma fonte secundária associada aí. Então, toda fonte de energia ela vai ter esses processos de transformação, principalmente associando a uma fonte secundária
aí de energia, né? Bom, pessoal, caímos nessa primeira fonte energética, né? Então, o carvão mineral, que nós já relatamos, né, na semana passada. Vou citar alguns pontos, porque nós já vimos um bom pedaço, podemos falar assim, né? Primeiro, que o carvão mineral, que também pode ser conhecido como carvão de pedra, é uma substância sólida de origem orgânica, resultante da transformação de restos vegetais soterrados há milhões de anos, né? Não só o carvão mineral, mas o petróleo, o gás natural, são oriundas exatamente da relação do processo de transformação exatamente de restos de vegetais, né? Soterrados no subsolo, né, caracterizados exatamente presentes, compactados ali no subsolo, né, que há milhões e milhões de anos atrás vai gerar exatamente essa fonte de energia. Tanto é que essas três fontes de energia são oriundas, no caso, são caracterizadas como combustíveis fósseis, né, exatamente devido a esse processo de compactação. Né? Aí, nesse slide, está relatando exatamente a questão, né, do carvão mineral associado ao processo da Revolução Industrial, como fator importante. Né? Então, foi um fator primordial na época da Revolução Industrial, ainda hoje continua sendo em alguns países do mundo, né? Mas é aquela fonte de energia altamente poluente, é uma fonte de energia que deve ser evitada pelos países. Tá? Essa próxima imagem, pessoal, nós temos os estágios da formação do carvão. O carvão ele tem exatamente etapas do processo de formação. Né? Primeiro, o que a gente vai observar no desenho? As setas. As setas, você vai observar que elas vão exatamente se aprofundando à medida que vai chegando os próximos estágios. Né? As setas indicam um aumento progressivo da temperatura e pressão. Principalmente questão da pressão, processo de compactação. Você lembra de semana passada nós falamos os graus de compactação do terreno, né, cada vez mais. Se você tiver camadas e camadas de sedimento, uma por cima da outra, peso e pressão vão fazer com que aquelas camadas possam se tornar solidificadas, possam se tornar rígidas. Né? Então, nesse processo, nesse desenho, podemos observar o seguinte: tanto o primeiro estágio quanto o segundo, ou seja, a turfa e o lignito, são estágios exatamente, né, no processo inicial de formação do carvão. Então, é um processo exatamente que você não vai ter um alto poder calorífico ainda. Né? Então, normalmente, o carvão mineral ele é interessante para a indústria, principalmente, devido ao quê? Aos graus de compactação desse material, né? Que vai possibilitar exatamente a qualidade desse material, a qualidade desse carvão, e, por consequência, você vai ter exatamente a utilização do setor industrial, principalmente com alto poder de combustão, alto poder de queima. Então, como macete simples, esse primeiro estágio e o segundo, turfa e linheto, são estágios iniciais, então você não vai ter tanto poder de queima assim, de combustão. Já o terceiro e o quarto estágio, carvão bituminoso e o antracito, são exatamente carvões de qualidade, principalmente o antracito. Né? Então, você vai ter um alto poder de combustão e associado também à evolução, né, industrial. Então, na indústria vai ser bastante aproveitado, vai ser bem aproveitado, né, nesses fatores. Né? Então, o que a gente vai observar em cada estágio? Como algumas características. Né? Então, nós temos o primeiro lá, turfa, é a primeira fase, refere-se à deposição e à putrefação, nome estranho, dos vegetais, dos restos vegetais, em ambientes várzea ou de pântanos. Apresenta baixo teor calorífico. Opa, então você já observa. Como apresenta baixo teor calorífico, não é um carvão ainda que tem uma forte relação com a atividade industrial. Não é tão bem-vindo para a atividade industrial. Né? O segundo estágio, o linheto, trata-se de material escuro e que ainda apresenta elevado percentual de água e baixo percentual de carbono. Opa, se eu tenho baixo percentual de carbono, logo eu vou ter um baixo teor calorífico. Né? Isso para a atividade industrial não é tão bem-vinda assim, podemos falar assim.
Já essa terceira e o quarto estágio, você já vai observar a mudança desse panorama, você já vai observar a adequação dessa fonte de energia no setor industrial. Tá? Então, essa terceira etapa, a hulha, ou o carvão propriamente dito, é sólida, tem cor negra e pode ser transformada em coque, carvão metalúrgico. É amplamente utilizado nas caldeiras na metalurgia. Então, você vai ter exatamente essa particularidade bastante presente aí. O antracito, o último estágio, apresenta elevado teor de carbono, 90 a 96%, ou seja, é um estágio exatamente que mostra a qualidade da utilização desse carvão mineral, né? Tem cor negra, brilho vítreo e elevada dureza. É muito utilizado para aquecimento doméstico, né? Ou seja, você vai ter, como teremos uma alta qualidade desse estágio, isso possibilita não só a questão industrial, mas a sua utilização em outros meios. Tá? Então, o carvão mineral ele tem essas particularidades, ele tem essas características. Nem todos os países nós teremos o carvão mineral. Você vai ter uma distribuição geográfica, como, por exemplo, acontece com o petróleo. Né? Então, por exemplo, no Brasil nós temos, né, a presença de carvão mineral, principalmente, né, a concentração na região sul, né, os dois estados predominantes, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Né, a gente pode observar até aí o mapa. Né? Você tem uma faixa, né, alaranjada, né, que significa a formação sedimentar, ou seja, a formação de partículas, de rochas, né, compactadas. Né? Só que a ocorrência do carvão mineral se dá exatamente nessas partes achuradas em vermelho, né, dessas bolinhas, nessas voltinhas em vermelho. Né? Então, você vai ter exatamente, né, uma quantidade que não é tão grande assim no nosso país. Tá? A principal zona de produção, zona carbonífera, no caso, o estado de Santa Catarina, né? Considerado de baixa qualidade, apresenta impurezas, né, tipo hulha. Você vai observar exatamente que nós temos um carvão que não tem tanta qualidade assim. Né? Então, a gente acaba, né, utilizando outros meios energéticos em comparação exatamente à utilização desse carvão. Né? Utilizado pouco nas siderúrgicas do país, queimado em usinas termoelétricas para geração de energia. Então, carvão mineral, ele se faz presente no nosso território com características de baixa qualidade, uma baixa concentração, principalmente associada ao estado de Santa Catarina, mas de modo mais abrangente, pegando a região sul do país, né? E principalmente por ser de baixa qualidade, né? É pouco utilizado nas usinas, nas siderúrgicas, né? Então isso vai ter uma associação bastante forte aí, para a utilização dessa fonte de energia. Questão do petróleo, pessoal. Petróleo, energia poluente, concentração geográfica das jazidas, ou seja, nem todo mundo terá exatamente petróleo, né? Então, alguns países do mundo nós temos presença de petróleo. Né? Outros países do mundo você não terá, né, essa presença. Né? Alteram os habitats naturais onde se efetuam as extrações, ou seja, à medida que você vai extrair o petróleo daquela região, você pode alterar exatamente, né, o meio natural, né, daquele local. A queima liberta gases poluentes, né, né, como nós já falamos, que é uma fonte de energia exatamente que é não renovável, mas que produz exatamente a relação de uma poluição, né, presente para o mundo. Né? Então, nós temos uma imagem aí representando onde é encontrado o petróleo, né, em camadas, né, a parte sedimentar, em um processo de acumulação, podemos falar assim, associada, né, à compactação desse material no subsolo, né, e daí há uma tentativa de retirar esse petróleo dos chamados intertícios da rocha. Né? Intertícios da rocha é onde está acumulado aquele petróleo. É como se a rocha, exatamente onde está acumulado o petróleo, como se fosse uma rocha porosa. Né? Se a gente associar, por exemplo simples, uma esponja. Né? Se você pegar uma esponja de lavar louça, né, você colocar água nela, ela vai estar exatamente
encharcada de água, podemos falar assim. Quando você aperta, a água ela tende a sair pelos poros daquela esponja, né? Então, o petróleo ele também é encontrado nas chamadas rochas porosas, que se fazem presentes aí em determinadas localidades, tá? Bom, formação e exploração do petróleo. Aí nós temos restos de plantas e animais marinhos, depositam-se em áreas côncavas, no fundo dos oceanos e de mares rasos e sofrem a decomposição pelos micro-organismos. Parte da matéria orgânica não é totalmente decomposta e se acumula formando bolsões. A pressão da crosta e a ausência de oxigênio fazem com que essa matéria orgânica não decomposta se transforme em petróleo. As empresas iniciam um período de prospecção, que é uma técnica de pesquisa localização precisa e de estudo de uma jazida, tentando localizar as reservas para explorá-las posteriormente. Nós somos praticamente o país do mundo em questão de tecnologia de perfuração de petróleo, né, no caso de retirada de petróleo em mares profundos. Né? Essa tecnologia está associada, né, que é uma grande novidade para o nosso país, né, está associada às chamadas camadas de sal. Né? Então, você vai ter a primeira camada, aquela camada que se originou, que é a chamada camada pré-sal, depois, logo em seguida, a camada de sal e a camada pós-sal, né, que é a camada mais superficial. Nós temos tecnologia de perfuração da camada pré-sal. Né? Aí você para analisar, poxa, se são camadas associadas ao sal, né? Sal nada mais do que são partículas, né? Essas partículas, você vai observar camadas e camadas por cima uma da outra, de partículas. Peso e pressão vai fazer com que essa primeira camada esteja como? Dura, petrificada, solidificada. Então, é só como um exemplo, se você pegar 10 quilos de açúcar e empilhar um por cima do outro, peso e pressão vão fazer com que o primeiro pacote de açúcar lá de baixo ele esteja o quê? Duro, petrificado, solidificado, devido ao peso e à pressão dos outros pacotes de açúcar. Isso acontece exatamente nas camadas de sal. Né? Então, é por isso que nós possuímos uma tecnologia de perfuração, né, para a retirada desse petróleo em mares profundos, né? Normalmente, no caso, atingindo em média de 5.000 a 6.000 de profundidade, né? E nós conseguimos exatamente dessa tecnologia para conseguir perfurar a camada pré-sal, que é uma camada rígida, dura, solidificada. Tá? No caso, nós temos aí, dentre algumas bacias presentes no litoral, né, no caso, as mais caracterizadas, né, nós temos a Bacia de Campos, né, que fica exatamente entre o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo. Né, a gente pode observar aí no mapinha. Né. Nós temos a Bacia de Santos, que pega exatamente uma grande área aí, onde está associada a área de Tupi, né, que é a região exatamente onde nós temos uma grande concentração de petróleo, né, e a tendência do projeto cada vez mais é envolver tecnologia para conseguir, né, perfurar essas camadas e conseguir tirar esse petróleo, né, e aquecer a nossa economia. Então, associado a isso, né, em relação exatamente à questão do petróleo, nós temos uma palavrinha-chave que são os chamados royalties. Né? Não sei se vocês já observaram, né, em si, né, alguém sabe o que seria a palavra royalties? Quando a gente ouve falar, por exemplo, questão do petróleo, né? Aí, professor, eu já ouvi falar dessa relação, royalties do petróleo. Alguém sabe o que significa isso? Ninguém arrisca? Pessoal, sempre quando a gente tem um recurso para ser retirado ou extraído, é um recurso natural de modo geral, né? Normalmente a empresa ela paga uma compensação financeira por estar extraindo aquele petróleo, por estar retirando aquele recurso. Então, no caso do petróleo, normalmente a gente associa a palavra royalty à questão do petróleo, mas não literalmente, porque normalmente convencionou-se royalties
a petróleo, mas royalties convencionam-se a todo recurso que possa extrair do subsolo nacional, né? No caso do petróleo, pessoal, nós temos, se a empresa ela retira o petróleo, né, no litoral do Rio de Janeiro, por exemplo, ela é obrigada a pagar uma compensação, primeiro, ao governo federal, exatamente porque é um subsolo de soberania nacional, né? E segundo, ao Estado do Rio de Janeiro e uma parcela para o município correspondente. Então, se está retirando petróleo na altura do município de Macaé, por exemplo, ela é obrigada a pagar um royalties, uma compensação por estar extraindo daquele petróleo, né? Não é somente para o petróleo, como eu falei, qualquer recurso associado em que você possa retirar do subsolo. Então, se você tem exatamente a questão do minério de ferro, a questão do ouro, da prata, isso tudo a empresa ela paga um royalty por estar extraindo, né, daquele local, estar retirando daquele local, né? Então, foi uma das maiores discussões ultimamente em relação aos royalties do petróleo, né? Por quê? Porque um deputado gaúcho ele queria exatamente que esse royalties não pudesse ser exatamente somente para os 3 estados associados à região sudeste, seria Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, mas que pudesse ser distribuído para todo o país, né? Só que os 3 estados, principalmente o Rio de Janeiro, começou a bater o pé diante disso. Por quê? Porque relacionou, né? Na época da exploração das Minas Gerais, lá atrás, podemos falar assim, né? Não houve essa política de distribuição dessa riqueza para todos. Então, por que agora? Então, foi um amplo processo de discussão e ainda dá o que falar. Então, quando a gente pensa em royalties, principalmente questão do petróleo, normalmente a gente ouve falar exatamente nessa relação, né? Bom, é, aí, segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, as reservas de petróleo e gás natural da Petrobras no Brasil ficaram em 13,920 bilhões de barris de petróleo em 2007. Isso é um número lá atrás. Então, você observa, né, o quanto, em questão de volume de petróleo, nós temos. Uma nova estimativa prevê que a reserva recentemente encontrada no pré-sal tem potencial para dobrar o volume de óleo e de gás que poderá ser extraído do subsolo brasileiro. Outras estimativas apontam que o pré-sal pode colocar o Brasil entre os 10 maiores produtores de petróleo no mundo. Maior demanda por mão de obra especializada e investimentos com a contratação de navios sonda e plataformas. Então, você observa que se nós temos realmente uma grande produção de petróleo no mundo, né, nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de investimento. Então, como nós relatamos na última aula, né, não basta exatamente tentar implantar, né, refinarias, podemos falar assim, sem ter um olhar técnico para elas, sem ter um certo planejamento para essa atividade energética, né? É necessário que você possa ter, né, não somente a questão da retirada do petróleo em relação ao seu planejamento, em questão do seu refino, o direcionamento, né, desses lucros, podemos falar assim, gerados pela exploração. Então, isso tudo é necessário que possa ser pensado, né? Aí nós temos, né, uma imagem representando a camada, né, as camadas de sal, podemos falar assim, né? Lembrando que a camada pré-sal no caso, começa da superfície, né, da lâmina, podemos falar assim, próxima à lâmina da água, em direção à profundidade. Então, a primeira camada de sal que surgiu é a que vai ser chamada de pré-sal. Muita gente confunde. Tá? Pensa assim, a camada pré-sal não, é próxima à lâmina d'água. Não, está errado. A camada pré-sal foi a primeira camada que se originou ali, né, a aproximadamente 7.000 metros de profundidade. Né? E as camadas anteriores, as outras camadas, né, associadas ao sal, né? Podemos falar assim. Né? Chegamos ao gás natural, pessoal. É uma energia de origem fóssil, resultado da decomposição da matéria orgânica fóssil no interior da Terra. Lembrem lá, combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e gás natural. Tá? Encontrado acumulado em rochas porosas no subsolo. Lembra lá das rochas porosas, como se fosse uma esponja, podemos falar assim, frequentemente acompanhado por petróleo
constituindo um reservatório. Tem algumas localidades que ele pode ser realmente, você tem um lado da rocha, o óleo em si, o petróleo presente, o gás natural do outro. Ou literalmente naquela rocha você pode ter somente gás natural ou somente petróleo. Isso depende do local, né, de deposição ali, né, de compactação. Né? Possui facilidade de transporte e manuseio, não requer estocagem, eliminando os riscos do armazenamento de combustíveis. Sua distribuição é feita através de uma rede de tubos e de maneira segura, os chamados gasodutos. A sua composição é completa, liberando como produtos o dióxido de carbono e vapor d'água, sendo os dois componentes não tóxicos. Portanto, o gás natural é uma fonte de energia limpa, produzindo baixo impacto ambiental. É necessário esclarecer que o quê? É uma fonte de energia limpa em comparação a outros combustíveis fósseis. Por exemplo, em comparação ao petróleo e em comparação ao carvão mineral. Ela realmente é uma fonte de energia bem mais limpa, podemos falar assim. Na área de transporte, pode ser utilizado em ônibus e automóveis, substituindo o óleo diesel, a gasolina e o álcool. O gás natural ele está cada vez mais ganhando o espaço na sociedade brasileira. Né? Desde o processo lá, em questão exatamente da retirada, né? Melhor, da integração, né, da nossa economia em questão do gás natural à economia boliviana, ou seja, nós temos uma parceria com a Bolívia no sentido, né, de que a Bolívia ela possa mandar gás natural para a gente através de dutos, né? Dutos que saem do interior do território boliviano e vai exatamente até o primeiro ao Porto de Santos, em São Paulo, né, ou seja, a região sudeste do país, e a segunda parte indo em direção ao sul do Brasil. Né? Então você vai ter esse eixo associado ao gás natural, ele vem, né, ele é oriundo exatamente da Bolívia. Tá? Bom, em questão de energia nuclear, eu só estou citando alguns exemplos, pessoal, assim, algo bem tranquilo e rápido, podemos falar assim, porque aí nos exercícios a gente vai amarrando os conceitos, né, através exatamente, né, o que ficar faltando a gente vai amarrando para dar tempo da gente ver. Né? Energia nuclear é limpa, porém altamente perigosa, em caso de acidente, liberta radioatividade prejudicial aos seres vivos, permanecendo no meio ambiente durante muitos anos, como foi o caso, né, de Chernobyl, né, que foi exatamente uma usina nuclear, né, pertencente a um país chamado Ucrânia. Né, esse acidente ocorreu em 86, né, e até hoje o país sofre, né, especificamente a cidade, né, e a localidade sofre os efeitos da radioatividade ainda presente na atmosfera. Só relembrando o seguinte, pessoal, e a questão da energia nuclear você vai ter exatamente como pontos positivos, uma energia que é limpa, mas ela é altamente perigosa no sentido de acidente. Né? Não só em relação ao acidente, mas um outro ponto negativo também é em relação ao quê? A estocagem do lixo radioativo. Para que você possa exatamente ter a produção da energia nuclear, a energia, ela no caso, ao final do processo, você vai ter a produção de rejeitos, ou seja, daquilo que não presta, podemos falar assim, na questão da geração desse tipo de energia. E esses rejeitos, nós não possuímos ainda uma tecnologia de reaproveitamento desses rejeitos nucleares. Né? Na usina de Angra 1, por exemplo, na região de Angra dos Reis, aqui no nosso país, né? Quem um dia tiver exatamente a oportunidade de fazer uma visita às usinas nucleares, né, 1 e 2, né, vocês vão observar claramente, né, na beirada exatamente da usina nuclear, nós temos alguns tonéis empilhados um por cima do outro em questão de rejeito nuclear. Né, e o governo ainda, né, não só o governo, mas como vários países do mundo, ainda tentando uma tecnologia, tentando, né, uma forma de reaproveitar esses rejeitos, né, nucleares, né, em si. Essa fumacinha que sai exatamente, efeito da energia nuclear, no caso dessa primeira imagem, podemos falar assim, muita gente pensa que é poluição atmosférica, mas não é. Tá? Isso é um efeito exatamente
do resfriamento do reator nuclear, né? Ou seja, nós temos um reator, né, em que ali é utilizado a matéria-prima da energia, que pode ser o urânio, por exemplo, que é um elemento radioativo, né? E no processo você vai ter um superaquecimento desse reator. Então é necessário que você possa ter um resfriamento do reator para que não ocorra acidente, né? E esse resfriamento normalmente está associado, no caso do Brasil, à relação da água gelada no mar, né? Como as usinas foram construídas na beira do mar, né, em Angra dos Reis, nada mais do que nós temos um aproveitamento da água gelada do mar para o resfriamento desses reatores, né? Então é por isso que você percebe, né, uma fumacinha saindo, podemos falar assim. Essa fumacinha nada mais do que é vapor d'água, né, associada exatamente pelo processo de resfriamento do reator. Agora já essa fumacinha da imagem à direita já é outro processo, questão de explosão, né? Bom, em relação à explosão, como eu falei, da questão dos acidentes nucleares, né, a usina nuclear de Chernobyl, em 86, ocorreu há um tempinho atrás, né, um outro acidente em Fukushima, no Japão, em 2011, né? Isso, no caso do Japão, gerado por um abalo sísmico, que provocou exatamente, né, o vazamento desse material. Aí, a partir desse acidente, que alguns países do mundo, como por exemplo a Alemanha, né, começaram a pensar, né, nessa fonte de energia para a questão da sua economia, né? No caso, no mundo, nós temos um dos países que mais utilizam essa fonte de energia nuclear, né? A França praticamente cerca de 70% da energia é oriunda desse tipo de energia, né? A França já começou a pensar, né, duramente em relação, né, à utilização dessa fonte de energia nuclear. Aqui no Brasil, nós temos essas duas usinas instaladas exatamente, né, no litoral, né, em si do estado do Rio de Janeiro, né, em Angra, né? E há um plano, há um certo planejamento no sentido de que qualquer possível problema que possa ocorrer, né, você possa ter a retirada imediata da população dentro daquele raio, né, associado em relação ao acidente ou à explosão de modo geral, né? Mas a tendência é que o país ele precisa exatamente ter um planejamento melhor em questão da utilização de outras fontes de energia, não somente a nuclear, né? No caso a nuclear, pessoal, aí vem uma pergunta em si, né? Por que que normalmente, né, no caso o governante, se os governantes escolheram, no caso, o governo federal especificamente escolheu a região de Angra dos Reis para a instalação dessa usina nuclear? Por que não foi escolhida exatamente uma outra localidade, né? Houve a necessidade de escolher Angra dos Reis, primeiro, região litorânea, né, uma região de difícil acesso, devido ao quê? Você tem uma estreita planície, você vai ter a água de um lado e você vai ter a encosta do outro. Então, há um bom tempo atrás, você tinha exatamente uma dificuldade, e até hoje você tem até uma certa dificuldade de acesso à região, né? Esse é um fator. Um outro fator, Angra fica exatamente no meio entre as duas grandes metrópoles do país, Rio e São Paulo. Então, isso pode favorecer, se essas duas metrópoles virem a faltar energia, elas podem suprir exatamente associada à questão de Angra do Reis, né, a usina. E em terceiro, de uma grande região industrial, que é o chamado Vale do Paraíba, né? Você vai ter cidades como Volta Redonda, Barra Mansa, Resende. Então, a energia nuclear ela pode atender essa atividade industrial, que é a atividade siderúrgica, metalúrgica da região. Então, você vai ter três situações aí, três apresentações, podemos falar assim, da utilização, né, dessa fonte de energia, né, nessa região, ok? E, pessoal, nós temos, no caso, a energia termoelétrica, que eu passei, né, foi um slide exatamente separado, né, associado à questão do carvão mineral. Lembrem lá atrás, falamos do carvão mineral, e
a energia associada à questão da termoelétrica. Maior custo de manutenção, maior impacto ambiental. Olha como que a utilização do carvão mineral não seria tão bem-vinda em questão, né, da atmosfera. Menor investimento na construção, comparando com uma hidrelétrica. Tanto nas hidrelétricas quanto nas termoelétricas, a fonte primária é a água, né, em questão exatamente, né, principalmente no caso da termoelétrica, você vai ter uma caldeira, né, e o aquecimento dessa caldeira gerando exatamente, né, a associação do vapor da água. Né. A vantagem, flexibilidade na implantação de uma usina. Esse tipo de energia, no caso, ela pode ser flexível. Você pode implantar em qualquer local, tendo, é claro, tendo, é claro, a fonte, a matéria-prima ali presente, no caso, o carvão mineral, né? Só que, como eu relatei, é uma fonte de energia que é altamente poluidora, então não é tão importante no sentido de utilização e crescimento daquela economia daquele determinado país, ok? Pessoal, então, hoje nós fizemos aquele apanhado falando das fontes de energia não renováveis no nosso país, né? Lembrando, carvão mineral, nós temos concentração no sul do Brasil, em poucas quantidades. É uma qualidade que não é tão boa assim. Né? A questão do petróleo, você vai ter exatamente exploração em mares profundos, né? Principalmente associada a base de exemplo. Né? E a questão do carvão do gás natural, né? Que é uma fonte de energia que está crescendo na sociedade nacional e começou a ser utilizado com a parceria com a Bolívia, né? Com o país Bolívia, trazendo esse gás natural para o sudeste e sul do Brasil, né? Em questão, né, da fator econômico. Né? Bom, pessoal, então na próxima aula, hoje infelizmente não deu tempo, na próxima aula a gente fecha essa parte de fonte de energia, ficou faltando as fontes de energias renováveis, aí vamos citar solar, eólica, né? E aí nós iremos fazer uma bateria de exercícios em cima dessas fontes de energia, aí a gente já acaba com esse tema e já vai avançando rumo às provas, ok? Pessoal, alguma questão, dúvida no ar que possa ter surgido e vocês... Né? E aí, galera, perguntas, questões? Boa, Juan, show. Né? Se vocês tiverem questões, não, João, acho que é João, não sei. Mas se tiverem dúvidas, vocês podem tirar tranquilamente e aí a gente vai, né, seguindo o nosso conteúdo, tá ok? Então, semana que vem eu vou postar hoje na plataforma o restante, tá? Essa parte de fonte de energia, que são as renováveis que ficou faltando. E semana que vem a gente fecha, que é uma coisa pouca, né? E a gente faz uma bateria de exercícios e nas outras a gente vai avançando o nosso conteúdo até o dia da prova, se Deus quiser, ok? Pessoal, então fiquem com Deus, até a próxima. Um bom descanso, bom feriado para vocês, estudem também, né? Principalmente porque as provas já estão chegando, né? E até a próxima, pessoal.